11h11, mais uma live. Bom dia. Vai Gente, mandando aí de onde vocês são, de qual estado, qual cidade. Natan, Paula, Fernanda, Laís, ONG Arte de Amar, vamos falar daqui a pouquinho. Cris, JV Seric, Belém do Pará. Belém do Pará, ó. Fizemos uma live anteontem, pessoal daí. Quem sabe de onde é essa música? Meu Tocantins, do Lucimar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, tem bacuri, gazeira, tem murici e puçá. É rica por natureza, uma beleza sem fim. Nasci ao pé de uma serra, sou filho de Tocantins. Que delícia! Conhecemos Tocantins, leste, oeste, norte e sul do estado. Foi uma experiência incrível. E hoje nós vamos falar com duas pessoas do Tocantins. Isso E a mesmo. Fernanda e a Aline. Siriema Ecoturismo e a ONG Arte de Amar. Será que eles já entraram aí? Vamos falar primeiro lá com a Fernanda, né? Vamos, Fernanda, você já tá aí? vamos conversar com a Fernanda. Depois com a ONG Arte de Bem-vinda, Amar. Eva, Thalita, Anne. Bom dia, Sibeli. Ana Sibeli. Bom dia! Bom dia! dia! Gente, que chique eu aqui com vocês, olha só. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho da nossa região, desse meu povo que eu amo muito, um povo que merece muito essa visibilidade. Que lindo, que lindo. Que lindo. Tá com uns brincos lindos de capim Você dourado. viu? Brinco, presilha aqui. Nossa região tem um artesanato muito lindo e padrão exportação, uma qualidade. Eu sou apaixonada. Todo dia eu apareço com um novo. Que lindo. Quando nós estivemos aí, nós, no caso, mais para cima, a gente não foi nas Serras Gerais, embaixo, né? Aqui, a gente foi no Jalapão. E aí ganhamos brinco, ganhamos um quadro maravilhoso. Nossa, foi lindo. Ganhamos vários presentes. Mas me conta sobre essa Siriema. É porque aqui em Minas a gente fala Siriema. Tem Sariema, Seriema, com E e com I, mas todas as formas estão corretas. Pois é, aqui é Siriema. Quando nós estivemos aí, a gente foi aqui, que era São Félix do Tocantins, Mateiro. O Dudu fala que eu vou ficar com as veinhas muito doida, porque eu visualizo o mapa, tá, gente? Aqui eu tô conversando, eu tô visualizando o mapa. Então, a Serras Gerais, ela faz parte do Parque do Jalapão ou ela é separada? Como é? Não, não faz parte. Ela é separada. Duas coisas distintas, totalmente diferentes. São duas regiões, são coladinhas, ficam uma do lado da outra, mas são regiões distintas. As Serras Gerais fica no sudeste do Tocantins. Olha eu. E hoje nós somos 9 cidades que fazem parte desse projeto. Mas já vão entrar mais cidades, o potencial turístico aqui é incrível. Nós fazemos parte de um corredor gigante de ecoturismo, que já começa lá na Chapada dos Veadeiros, vem subindo, chega a Serras Gerais, vai para o Jalapão, passa em Carolina. Eu imagino, segundo o consultor Eliezer, do Sebrae aqui, que nós estamos no maior corredor de ecoturismo do Brasil e não sei se do mundo. Vou até pesquisar para te dizer isso depois. Que lindo, que lindo. Só que o Jalapão é muito conhecido, né? E as Serras Gerais não é tão conhecido assim. E é por isso que nós levantamos a bandeira que o turismo comunitário, ele empodera demais as comunidades, né? Quando a gente fala, vamos cuidar do meio ambiente, tá, mas e aí, as pessoas que estão ali dentro, elas precisam sobreviver. E o ecoturismo, o turismo comunitário, é extremamente importante, né? Então, conta pra gente o trabalho de vocês. É uma região que é uma região
com poucos recursos financeiros, né? E aí vocês estão trabalhando o ecoturismo para poder levantar essa comunidade economicamente. Conta pra gente o trabalho social que vocês fazem aí. Bom, antes de falar, eu estou vendo aqui muita gente entrando e são pessoas do nosso convívio aqui que talvez ainda não conheçam vocês. Eu assisti a live de ontem, fiquei apaixonada pelo Só Notícias Só Boas. notícia boa, Reinaldo. O pessoal muito legal. E aí, eu queria falar, só contextualizar vocês antes de falar de mim, porque eu estou muito apaixonada pelo trabalho de vocês. Ah, Então, se eu disser alguma coisa errada. fala. Pessoal, seguidores da Seriema, seguidores aqui das Serras Gerais, eu estou aqui com esse casal maravilhoso que decidiu largar a vida convencional do capitalismo e moram no motorhome e saem à procura de pessoas, de projetos sociais que fazem diferença e eles divulgam esses projetos. É isso? Isso mesmo. Exatamente. E aí a gente tem uma plataforma que é caçadoresdebonsexemplos.com.br. Isso, já estamos há 10 anos na estrada, começamos nosso projeto em 2011. Já passamos pelo Tocantins várias vezes, tanto para catalogar os projetos quanto para fazer palestras por aí. Tanto é que a gente tem altas histórias lindas que nós vivemos no Tocantins, mas não tivemos a oportunidade ainda de conhecer as Serras Gerais. E quando tudo isso passar, com certeza nós vamos aí para dar um abraço de coração com coração e conhecer pessoalmente todo esse trabalho que vocês estão fazendo de empoderamento da comunidade. Sim, muito bem. Bom, falando um pouquinho sobre Serras Gerais, meu marido e eu passamos num concurso há 7 anos aqui no Tocantins. Nossa ideia era vir, continuar estudando e voltar para Goiás. Só que quando a gente chegou aqui, que a gente viu isso tudo, a gente falou, não, a gente não vai embora nunca mais. E aí Apaixonamos. até nos apaixonamos, começamos a trazer nossa família para cá. Acontece que, como o Tocantins é o estado mais novo do Brasil, para poder haver essa separação, na época que era tudo Goiás, o Tocantins teve que criar várias cidades. Então, pegaram alguns vilarejos, virou cidade. Uma fazenda que tinha um pessoal lá, foi virando cidade. Só que essa região do Sudeste, ela ficou muito pouco desenvolvida até hoje. Era conhecida como o corredor da pobreza, corredor da miséria. Porque é uma região que fica longe das principais rodovias e é uma região que não tem indústria, não tem grandes plantações. Aqui, se a pessoa tem um emprego na prefeitura ou é comerciante, ela vai sobrevivendo, senão muitos têm que ir embora para poder alimentar seus filhos. O Sebrae começou um projeto aqui do turismo e quando eu vi, meu marido e eu viramos voluntários. E aí a gente falou, não, vamos ajudar. A gente saía criando logomarca, cartão de visita para todo mundo. E a gente queria mostrar que aqui tinha muita beleza natural. E as coisas foram crescendo, foram acontecendo e de repente nós viramos empreendedores também. Porque para fazer parte do projeto do Sebrae tinha que ter um CNPJ. Então minha sogra criou esse CNPJ e a gente continuou. Mas a gente continua trabalhando como ONG mesmo. Várias vezes a gente faz operações sem ganhar nada, para poder ver o condutor ganhando, para ver as pessoas produzindo. Tinha uma associação de artesanato aqui que não produzia nada há 5 anos. Imagina, uma associação desativada porque não tinha para quem vender. E olha isso aqui, que maravilha. Maravilha. As pessoas são muito talentosas, nós temos muitos recursos naturais e a nossa ideia é fazer um turismo com muita consciência ambiental. Inclusive, eu trabalho no órgão ambiental, é extremamente do nosso interesse que tudo seja muito conservado, que tudo seja feito com capacidade de carga, enfim. E aí, o turismo, ele é o setor da economia que mais movimenta pessoas. Para a gente receber um turista, nós movimentamos talvez mais de 100 famílias. Porque ele vai mexer com artesanato, ele vai consumir a farinha de mandioca que é servida no restaurante, é o açougue, a padaria, o mercado, são os condutores, as agências, os donos dos atrativos. Então, movimenta todo mundo.
Acontece que com esse projeto do turismo, nós estamos fazendo as pessoas terem uma renda que elas não sabiam que podia ter. E aí elas não precisam mais ir embora. Eu tenho casos aqui de pessoas que pediam cesta básica na prefeitura e que não precisam mais pedir, porque o turismo está alimentando essa família. E aí é muito gratificante ver tudo isso acontecendo, o resgate histórico-cultural, por exemplo, do grupo de Sussa. Sussa é a dança sensual dos escravos. Então, a gente faz uma apresentação com o grupo de Sussa, Tia Bem-vinda, na cidade de Natividade. Natividade é a cidade mais antiga do Tocantins, é o berço histórico. E aí, lá tem uma ruína de uma igreja chamada Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é toda feita de pedra, que os escravos construíram. Então, dentro dessa ruína, a gente apresenta essa dança ao som de tambores fabricados por eles mesmos, com aquelas saias rodadas brancas. E aí é uma vivência muito interessante, um resgate cultural. E isso a gente trouxe através desse projeto do turismo. Não sou só eu, Fernanda, não é só a Seriema, é um grupo de pessoas que trabalham com isso, é o Sebrae como parceiro, é o Estado como parceiro. Nós temos feito um movimento enorme aqui. Serra Gerais existe, Serra Gerais tem o potencial. Eu sei que essa pandemia vai passar. E quando tudo isso passar, eu quero receber vocês aqui, quero receber os nossos ouvintes aqui, porque essa região é rica, não somente em atrativos naturais, mas rica em história, rica em pessoas que têm vontade de fazer acontecer, ricas em pessoas que precisam do dinheiro do turismo para sobreviver. Sim, nós somos apaixonados pelo Brasil, né? E a gente fica até revoltado às vezes quando algumas pessoas conhecem várias partes do mundo e não conhecem o Brasil, nosso país, lugares tão maravilhosos, com uma cultura tão sensacional. E ontem a gente estava até falando na live o tanto que nós somos acolhidos. O brasileiro, ele é um povo extremamente acolhedor. Muito. E é muito gostoso a gente ir nesses lugares que não é que são... Porque tem alguns pontos turísticos que eles são muito famosos e todo mundo vai para lá toda vez, toda vez. Eu falo que é um desperdício de vida. Porque às vezes a pessoa tira férias e vai para um lugar a vida inteira. Se ela fosse cada época para um lugar diferente, ela ia conseguir conhecer vários pontos do Brasil. Mas isso está mudando. Isso está mudando. Antigamente, a gente ia para casa da avó todas as férias. Todas as férias ia para casa da avó. Agora, as pessoas querem colecionar destinos. Verdade. Elas querem colecionar fotos. Muitos não querem nem repetir. Isso, experiências. Só que, assim, Serra Gerais, a gente não oferece só uma foto bonita. Aqui você pode sentar e comer com a população local, você vai ouvir as histórias. À noite a gente faz uma fogueira, um sarau, e você pode conviver, ouvir os causos, né? E tem muitas experiências aqui. Aqui a gente tem um produto de experiência que chama a Farinhada do Preto. Fui eu que ajudei a formatar, eu e a Esther Carvalho. Como a gente foi lá e falou assim, ó, o moço lá da farinhada nem me recebeu assim com aquela alegria que eu imaginei. Aí eu falei assim, você não tá querendo mexer com turismo, não? Ele falou, tô, mas eu tô esperando você falar que ninguém vai pagar para vir aqui ver. E aí eu falei, não, vai pagar sim. A pessoa chega lá, ajuda a tirar a mandioca da terra, ela ajuda a ralar, ajuda a torrar, e é tudo muito artesanal, uma casinha de adobe, um lugar bem simples, uma família muito gostosa de conhecer. E os turistas têm adorado passar esse tempo, ver como as coisas simples ainda acontecem, como o simples ainda alimenta a nossa alma. E essa é a proposta. O turismo de experiência aqui é um fator bem forte que nós queremos muito aproveitar. E cada pessoa ganha um dinheirinho, sabe? As crianças que conseguem pegar frutas podem até vender para fazer polpa de fruta, sabe? O adolescente que consegue fazer uma apresentação cultural, ele também é parte desse processo.
E é um Tô ganha-ganha. vendo aqui que tem a consultora Tatiana Fernandes, está aqui com a gente. É uma das grandes mentoras desse projeto, uma pessoa sensacional que entende muito de ecoturismo e ela tem nos ensinado tantas coisas aqui que a gente tem usado. Que legal. É um ganha-ganha, tanto para a pessoa que está indo para ter essa vivência, essa experiência, está investindo, não é gastando o dinheiro dela, mas está investindo na comunidade. Ela está Sim, fazendo turismo, ela está Tendo descansando, ela está de experiência. férias, ela está agregando muito conhecimento através do turismo vivencial, experiência, sentir na pele mesmo. E ela está contribuindo, que eu acho que essa é a grande pegada do turismo comunitário, é que não exista pobreza nesses locais e que as pessoas saem do local, porque às vezes não tem nada, não tem como as pessoas sobreviverem, elas têm que ir para outras cidades maiores, têm que ir para outros lugares. E muitas comunidades morrem, entre aspas, por isso. Vai saindo todo mundo e se E a perde. história vai se perdendo, né? Se perde. E um outro ponto, principalmente nesse momento que todos nós estamos vivendo, né, que muitas pessoas perderam a renda e vão perder muito dinheiro ainda, fortalecer essas comunidades é extremamente importante, é extremamente importante. Tem um projeto muito legal no Ceará que eu gosto muito, que é do Joaquim Melo, que é o empoderamento comunitário de dentro para fora, fazendo com que o recurso fica todo ali, empoderando dando microcrédito, empoderando os pequenos empreendedores para esse fortalecimento da economia, para gerar qualidade de vida e para fazer o bem para todo mundo, né? E engraçado sim. é que... Pode falar. É porque algumas pessoas vieram me falar, por que você está fazendo essas lives agora? Sabe? As pessoas não vão viajar agora. A gente não tem nem perspectiva de quando vai voltar. E quando voltar vai ser tudo diferente. Mas eu quero dizer assim, primeira coisa, nós estamos estudando os protocolos de atendimento pós-corona. Então, nós temos protocolos a seguir de higienização que estejam dentro dos padrões da OMS, tudo direitinho. Nós trabalhamos com as regras da ABNT de turismo para segurança na trilha e nós vamos ter todo um protocolo de ação que nós vamos divulgar posteriormente. Mas hoje, eu não estou falando só de uma agência de turismo. Eu estou falando de uma comunidade. Eu estou falando de uma lista de desejos para quando tudo isso acabar. Porque eu estou vendo pessoas planejando ir para lugares fora do Brasil. Ai, quando isso tudo passar, eu vou para fora do Brasil. Ei, nós somos uma comunidade. Nós precisamos uns dos outros. O Brasil tem que ser forte, tem que ser unido, tem que ser fortalecido. E nós temos uma comunidade aqui que precisa de você. Muitos negócios não vão voltar, infelizmente. Uhum. Não vão voltar depois que estuda. Muitos negócios já faliram. Muitos negócios estão tão endividados que não sabem o que fazer. Eu estou vendo famílias perto de mim que não está tendo arroz para comer. Sabe? Eu me emociono porque é uma luta diária. É uma luta de anos. E vocês sabem como é isso. E eu não posso me conformar que essas famílias, sabe, não vão sair dessa. Eu não me conformo. Eu vou lutar até o fim. Talvez não seja o momento de falar para você, falar assim, ô, seguidor, vem viajar, estamos no melhor momento. Eu sei que muitas famílias estão lutando agora pela vida, o Sim, principal é a vida. sim, Mas claro. nós também estamos falando de vidas e sonhos de pessoas dessa região, sabe? Que dependem de uma apresentação da Sussa, que dependem da venda de um brinco de capim-dourado, que dependem de uma apresentação cultural ou de uma recepção numa cachoeira. E não é difícil para a gente mudar um pouquinho o nosso destino. Falar assim, ó, em vez de ir para o México agora, eu vou conhecer um Brasil que eu não imaginava. Eu vou para as Serras Gerais, eu vou para o Tocantins, Sim. sabe? Eu vou investir em alguma coisa que eu não vou beneficiar somente a mim. Eu vou estar beneficiando toda uma região, E o sabe? meu Eu vou país, o meu povo, e né? o meu país. É isso mesmo. Isso, Eu quero falar para vocês, eu sei que o nosso tempo hoje é curtinho, eu quero falar para vocês de um projeto que eu cadastrei no site de vocês, que é o grupo Retalhos de Arte.
Em Rio da Conceição, que é uma cidadezinha de 1.600 habitantes, nós começamos um projeto, chama Retalhos de Arte, com um grupo muito fofo. Um beijo para quem estiver aqui do Retalhos de Arte. É um grupo de adolescentes, crianças e tem adultos também, que eu tenho como parceria o José Neto e a professora Miriam, que me ajudam a regimentar tudo isso, e a Regiane também. E é um grupo de teatro que a gente faz tudo muito voluntário. A gente não tem um centavo, a gente faz tudo pelo amor mesmo, a gente faz com muita vontade, muita alegria. E é um grupo que merece a visibilidade de vocês. Depois vocês sigam lá no Instagram, Retalhos de Arte Oficial. E é um grupo que tem crescido muito. Eu fico muito feliz com esse grupo, porque eram meninos tão introspectos que, para falar o nome deles, eles nem olhavam no seu rosto. Eles ficavam assim. E hoje eles têm um empoderamento no palco, uma vontade de crescer, uma alegria. E hoje eu já estou ensinando eles a fazer as apresentações, passarem o chapéu, ganharem um dinheirinho com isso. E tem feito muita diferença. Os professores falam quanto eles mudaram em sala de aula. Legal. Eu faço um trabalho com eles de empoderamento, porque de se sentirem grandes por serem negros, por serem dessa terra, por serem pessoas tão inteligentes e com um futuro brilhante. É um projeto que depois eu quero falar com mais tempo para vocês. Hoje o nosso tempo é curtinho. Estou vendo aqui o Alex na nossa live. Muito obrigada, Alex, pela presença. Alex é o gestor de turismo aqui do estado, no Sebrae. Estou vendo o Alessandro, que é um condutor de turismo. Tem muita gente boa aqui, gente. Que legal, que legal. E vai ser um prazer quando tudo isso passar, a gente conhecer. E lembrando que agora as pessoas que puderem, podem empoderar essas comunidades ajudando financeiramente. Por mais que não façam a viagem agora, podem ir enviando, né, os recursos necessários para que as pessoas não passem por tanta dificuldade. Então fica uma dica. E uma outra dica principal nesse momento, que eu acho que vou reforçar a sua fala ainda um pouco mais duramente. Por favor, gente, quando tudo isso passar, não programem férias fora do país, não programem as suas viagens para fora do país. É hora da gente mostrar que nosso país é um povo só, é uma família só, é unido, né? Então, Tocantins, ele é maravilhoso, né? Então, nós conhecemos particularmente o Jalapão, nós somos apaixonados pelo Jalapão, queremos ir nas Serras Gerais agora para conhecer essas comunidades. Então, assim, vamos empoderar, vamos financiar os projetos que nós temos aqui, porque se a gente quiser mudar o mundo, a gente só vai conseguir mudar o mundo se a gente conseguir mudar o nosso país primeiro. Então, muita gente quer ajudar fora. Quando a gente fala de extrema pobreza, automaticamente as pessoas lembram da África. O Brasil está cheio de Áfricas. Nesse momento, é o momento da gente se unir, ajudar as nossas Áfricas aqui, né? A viagem, uma viagem que você vai gastar 10 mil reais em um outro país, 10 mil reais em uma comunidade, são várias, centenas de famílias que vocês vão ajudar. Então, por isso que hoje a live a gente começou falando sobre isso, sobre o turismo comunitário, o turismo sustentável, o empoderamento comunitário, né? A gente colocar os recursos ali para a gente potencializar o povo brasileiro. Então fica essa baita reflexão para todo mundo que está nos assistindo agora ou que vai assistir depois no canal no YouTube. Vamos fazer essas reflexões. A gente só vai conseguir ajudar o nosso povo, não é só dando fazendo o assistencialismo que é necessário nesse momento. Porque em rio seco não se pesca. Mais uma vez eu falo. Então nós precisamos de construir o rio. A gente precisa de alimentar o nosso povo que está passando fome. Mas depois nós precisamos de investir, de empoderar nessas comunidades para que todos possam viver melhor. Muita gratidão pelo carinho, muita gratidão pela sua partilha. Esperamos sim que em breve a gente possa dar um abraço de coração com coração. Com certeza. Só para encerrar, não vai ser sacrifício nenhum para a pessoa vir, porque nós estamos das regiões mais lindas do Brasil. Sim. Nós temos águas transparentes. Aqui os biomas se encontram.
No mesmo dia, você vê Cerrado, Caatinga e Mata Amazônica, que é incrível. O lugar é lindo. Pode olhar aí nas nossas fotos. Sigam Seriema Ecoturismo e você vai se encantar, viu? Para quem quer ajudar, pode comprar o pacote agora e a gente marca para quando tudo tiver ok. Então, pode já comprar o seu voucher, garantir e a gente vai distribuindo essa renda até que tudo volte ao normal. Muito obrigada a vocês. Um Nós que excelente agradecemos. dia. Vou ficar aqui para assistir a nossa próxima convidada e foi um prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é Amei. todo nosso. Eu quero Um fechar beijo. com uma frase da Adriana. Quando puder, como puder e se puder, conheça o Brasil. Adriana Dornelas. Um beijo. Tchau. Tchau. Que lindo, né, gente? É isso. Vamos investir no nosso povo, vamos investir no Brasil. Isso é extremamente importante. E a compra desses pacotes antecipados é extremamente importante nesse momento, porque aí o dinheiro vai sendo repartido durante esse tempo que está sem recurso nenhum e depois vocês vão poder ir se divertir e conhecer. Então, fica essa dica. Serra Gerais, no Tocantins. Aí agora a gente vai chamar um outro projeto que nós conhecemos em Palmas, que nós somos apaixonados, que a gente tem uma história com ela muito linda. Vamos lá, Aline, vamos ver se a Aline tá aí no violão. Oi! Gente, que responsabilidade prosseguir essa live depois dessa história, né? Meu Deus do céu! E ela falou de uma forma tão serena e eu tô tão nervosa. Nada, que nada. Aline, querida, a gente se encontrou pessoalmente. Foi ano passado, Aline? Foi, ano passado. Fez um ano esses dias. Ah, que legal. No início desse mês. Nós vamos fazer uma palestra com a Fundação Telefônica Vivo. E de repente a Aline... Em Palmas, né? Em Palmas. De repente chega a Aline super emocionada dando um depoimento, né? Pois é, eu na verdade, assim, quando eu conheci vocês foi uma maneira, assim, muito inusitada, sabe? A gente sempre mobilizava bazares e aí em um desses bazares a gente recebeu uma porção de livros. E aí eu vendo os livros, eu vi, né, o logo de vocês, Caçadores de Bons Exemplos. E aí eu falei assim, gente, que livro que é esse? Aí eu fui lá, comprei esse livro, comecei a ler, segui vocês no Instagram, vi a palestra de vocês no YouTube. E aí, nossa, eu fiquei apaixonada. E aí, depois de um tempo, eu vi que vocês iam fazer a palestra aqui em Palmas. E eu falei assim, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Fui lá, faltei o trabalho, fui até vocês e conheci vocês, pessoas maravilhosas. E, assim, é gratificante mesmo ver a história de vocês pessoalmente, ler o livro de vocês e conhecer a fundo como é essa jornada, que é inspiradora. Nós ficamos super emocionados com o seu depoimento no dia e é isso que nos move, sabe? Que nos alimenta, esse é o nosso pagamento, assim. Nós nos emocionamos muito, 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 mas isso fica para uma outra conversa, né? Hoje nós vamos falar sobre o seu trabalho. Como que tudo começou? Você é uma jovem, né? O que fez você deixar de ser sensibilizada e se mobilizar-se para ajudar as pessoas? Conta para quem está assistindo todo o seu trabalho antes, nesse começo mesmo. Depois a gente chega hoje, como que você está atuando. Só para... porque tem que falar que é de Palmas. Só para contextualizar um pouquinho. Essa menina está trabalhando tanto, 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 que você manda mensagem para ela no WhatsApp, já chega a mensagem já automática. Se você está precisando de alimentos... Meu Deus! Não, é uma loucura na vida dela. Mas, enfim, vamos falar disso depois. Vamos começar do início. Como que fez você deixar de ser sensibilizada e se mobilizar? Se conta aí pro pessoal. Então, na verdade, eu costumo sempre falar para os voluntários que não tem como começar contando da arte de amar sem antes passar pela minha história. Eu acredito muito no termo vocação. Vocação, para quem não sabe, a etimologia chama-se chamado da alma. E eu tenho, assim, plena convicção que minha alma foi chamada em alguns determinados pontos a seguir esse caminho que hoje eu trilho. Tudo começou quando... A história é meio engraçada, mas, enfim, vou contar. É ela que eu quero que você conte mesmo, vai.
Eu nasci dia 12 de outubro, Dia das Crianças, para quem não sabe. E eu acho que foi uma mera coincidência, não sei, mas é porque eu me sinto realmente uma eterna criança. E na cidade que eu morava antes, em Alfenas, Minas Gerais, não sei se vocês já passaram lá, até porque você já conhece o Brasil todo, né? Lá era uma semana inteira de feriado, né? Porque emendava junto com o aniversário da cidade, enfim, uma semana inteira de feriado. E quando minha mãe ia fazer as festinhas, inclusive ela tá ali assistindo a live, quando ela ia fazer as festinhas, ela fazia justamente no dia 12 de outubro. E todo mundo da minha cidade ia viajar, meus amiguinhos iam viajar. Então eu com 5, 6, 7 anos não tinha ninguém no meu aniversário. E aí, quando eu fui completar 8 anos, minha mãe teve a ideia brilhante de fazer o meu aniversário, a minha festinha, em um orfanato. O Educandário Maria Helena, lá em Alfenas. E foi a primeira vez que eu tive o contato com essas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, econômica, e que tinham uma história totalmente diferente da minha. Eram crianças que eram recolhidas e elas eram acolhidas por esse abrigo. E, assim, foi um dos melhores aniversários da minha vida. Eu lembro que depois desse aniversário eu continuei indo lá, eu ia lá para brincar com elas, me divertia muito. E é até interessante que uma vez eu fui levar uma amiga minha que, assim, ela estudava no mesmo colégio que eu, só que ela era mais velha, né? E ela chegou lá e falou assim, nossa, você não tem nojo não de brincar com elas? Elas têm piolho. E aí eu falei assim, não. E continuei brincando com elas, sabe? E aquilo me gerou uma tristeza muito grande, sabe? Uma coisa muito... Era como se ela tivesse falado isso pra mim, como se eu tivesse piolho, sabe? E eu já comecei ali a criar um senso crítico, sabe? Mesmo com 8 anos, com 9 anos que eu continuei indo lá, eu já tinha esse senso crítico de que, poxa, aquelas crianças, elas não têm uma realidade totalmente diferente da minha. A história de vida delas é totalmente diferente da minha. E o que eu posso fazer para ajudá-las? E aí esse foi meu primeiro chamado da alma, onde eu entrei em contato com elas. E o segundo, que eu acho que até não contei para vocês naquele dia, mas que eu acho que é oportuno falar aqui, é que aos 12 anos, eu sempre fui uma criança muito hiperativa, sabe? Muito serelepe, sempre era aquela que dava sempre problema na escola, né? Era isso. E aí, Isso dia... você não contou. Eu ainda queria deixar que vocês percebessem isso. E aí um dia um amigo meu chegou para mim e falou para eu participar de algumas oficinas de teatro. E eu falei assim, nunca tinha entrado em contato com o teatro, né? E aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Eram oficinas que eram proporcionadas pelo município lá de Alfenas. E eu comecei a fazer. E no final dessas oficinas, a gente tinha que fazer uma apresentação para mostrar tudo que a gente, né, tudo que nós produzimos dentro dessas oficinas. E aí, no final desse teatro, dessa oficina, a gente apresentou uma peça infantil chamada Plock, a borboleta mais linda que eu já vi. Contava a história da Plock, que é a borboleta mais linda que todo mundo já viu, que ela era uma plebeia, e que ela se apaixonava pelo Dom Louva-a-Deus, né? Que é um príncipe. Aquela história, né? Bem clichê, mas muito bonitinha. E aí, inclusive, eu vou até cantar aqui uma parte, porque eu acho muito oportuno cantar. Que é assim, eu sou Plock, a borboleta, vivo triste aos sonhos meus. Eu gosto de um bom careta que se chama Dom Louva-a-Deus. Ele é nobre, muito lindo, mas não liga para mim. Meu amor já nasceu findo, por isso eu sofro assim. E essa é a história da Plock, né? E aí vocês vão adivinhar... Temos uma cantora na live hoje. Pois é. E aí vocês vão adivinhar que personagem eu fui. A Plock? Não! Meu sonho era ser a Plock. Eu fui a macaca, Chica Macaca, que é a melhor amiga da Plock, que era uma macaca que queria voar, mas ela não sabia voar, então ela sempre se espatifava no chão e caía no chão. E aí a gente foi apresentar essa peça, né? E eu era como se fosse a parte cômica da história, porque eu ia fazer um monólogo e eu pegava e me espatifava no chão e caía. E a gente foi apresentar essa peça para crianças de uma escola de periferia, que são crianças que também, né, vivem uma situação de vulnerabilidade econômica.
E eu não sei se vocês sabem, mas quando nós estamos em um palco de teatro e aquelas luzes vêm em cima da gente, a gente não consegue visualizar o que está atrás, a gente não consegue visualizar as pessoas. E eu consegui ter acesso à reação daquelas crianças através dos risos delas, através das expressões, através da voz delas, né? E naquele momento eu senti um amor tão grande, porque eu caía no chão, fingia que ia voar, caía no chão, e elas rindo de mim, e eu falei assim, talvez eu consiga mudar através da arte um pouquinho da realidade dessas pessoas. E eu senti um amor, uma coisa tão plena dentro de mim, e eu falei, é isso. Com 12 anos eu falei assim, eu quero ser atriz, eu quero continuar esse processo de ser artista e levar arte para as pessoas. E aí, quando eu mudei para Palmas, em 2015, com 15 anos, de 15 para 16, eu tive a primeira oportunidade de fazer um projeto. E foi, inclusive, para uma casa de abrigo, porque eu, sabe, lembrando desses pontos que aconteceram na minha vida, eu falei assim, o primeiro acesso que eu tive foi em uma casa de abrigo, então eu vou dar continuidade nesse trabalho através de uma casa de abrigo. E aí eu selecionei a casa de abrigo Raio de Sol. Na verdade, assim, não tinha ninguém para pedir doação e tudo mais, e eu pegava o carrinho no supermercado, ia de casa em casa, pedia doação, explicava todo o projeto e as pessoas doaram para mim. E aí eu consegui uma quantidade boa e fui doar para essa casa de abrigo. E a partir daí eu continuei mobilizando outros projetos e as pessoas começaram a querer também acompanhar nesses projetos, os voluntários começaram a se interessar. E aí eu pensei assim, gente, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter uma marca registrada, não dá para personificar a ONG, né? Não dá para personificar a entidade como eu. E aí foi que eu pensei assim, qual que pode ser o nome? Eu sempre fui muito ligada à arte, muito ligada tanto por essa história, né, da PLOC, e eu falei assim, por que não Arte de Amar? Até porque a arte, ela nos aproxima ao amor, que é uma coisa tão genuína, são duas coisas tão genuínas. E aí, por isso que eu criei Arte de Amar. E a partir daí foram acontecendo... Foi uma coisa muito sutil, sabe? Desde o primeiro projeto até chegar hoje, de 4 anos, quase 5 anos de jornada. E a gente é muito feliz, muito gratificante ver o quanto isso está repercutindo, o quanto a gente já ajudou, o quanto a gente planta o amor, talvez só numa pequena pessoa, mas que já é o suficiente pra gente. Linda, e essa história. Linda Porque, história. na realidade, quando você planta o amor ou você transforma a vida de uma pessoa, na realidade, você está transformando a vida de uma geração, né? Porque Sim. essa pessoa vai crescer, né? Vai talvez constituir família, ter amigos, então ela vai replicar, né? Essas informações. E é o mais corrente do bem. Isso. E o mais bacana dos projetos é que, além de estar ali na ponta fazendo bem, no caso dos abrigos, não só dos abrigos, ela trabalha com todo mundo que precisa de ajuda corre atrás dessa menina. E, inclusive, quando nós estivemos aí, tivemos contato com uma família, com uma criança com os ossos de cristal, né? Ossos de vidro, isso, o Nicolas. O Nicolas. E, então, assim, é todo tipo de vulnerabilidades que existem, né? A ONG e todos os voluntários atendem. E, além de fazer o bem para essas pessoas, esse engajamento dos voluntários, ele é extremamente importante, porque não é que quem faz o bem recebe mais, eu não gosto muito dessa história, não é fazer o bem você ganha muito mais, não. É um ganha-ganha, né? Todos Sim. nós vamos nos tornar humanos, seres verdadeiramente humanos, quando a gente entender que essa troca é a vida. Não adianta você só querer para você ou você só dar também. É essa troca, né? Então, vocês estão proporcionando ajuda a quem precisa e vocês estão plantando essa semente da solidariedade, do engajamento cívico até. Né? Quando a gente fala de engajamento cívico, as pessoas acham isso política. Não, não. Engajamento cívico é a emoção de que todos nós estamos no país, no estado, numa cidade, numa comunidade. E nós somos corresponsáveis Exato. Pelas até dores por esse fator que se extinguiu a palavra ONG, né? Não se utiliza mais ONG, se utiliza a OSC, que é a Organização da Sociedade Civil.
É exatamente isso. É uma organização das pessoas, né, da sociedade civil. É muito lindo. Então, os voluntários, eles têm um papel fundamental. Você tem uma história, assim, de algum voluntário que participou de algum projeto, que participou de alguma ação, que você vira e fala assim, poxa, é isso, eu tenho que continuar, tanto para impactar as pessoas, mas também para trazer mais voluntários. Ou algum voluntário que não queria ir, acabou indo porque um amigo chamou, e depois ele achou super bacana, assim. Então, Posso compartilhar com as pessoas. Então, deixa eu pensar aqui, meu Deus, pergunta. Deve ter muito, né? Deve ter muito, Tem né? vários, né? Assim, na verdade, a gente sempre naquelas fraquezas humanas, a gente sempre pensa em desistir, né? Assim, será que realmente eu tô fazendo isso? Será que eu realmente quero isso? É uma coisa que lida muito com o nosso emocional. Sim. E aí, teve uma vez que eu já tava, assim, prestes a desistir. Eu falei assim, não, eu quero desistir. E aí, eu fui fazer uma reunião. Falei assim, vou tentar fazer pelo menos uma última reunião. E aí, nessa reunião, eu comecei a falar sobre essa história. E eu sempre achava que, tipo assim, ninguém nunca ia encarar a arte de amar como eu encarava. Pelo fato dessa construção toda que teve desde a minha infância até hoje. E aí eu fui falando e tal, e as pessoas, né, elas foram comentando, inclusive a Kelly, não sei se ela tá aqui, mas foi uma das pessoas que me fez mais não desistir, né? Sobre esse amor que ela sentia, que ela se sentia também tocada dentro dos projetos. E aí eu falei assim, não, então é uma causa muito maior do que eu imaginava. Porque eu não tô acessando só aquelas pessoas vulneráveis, mas eu tô acessando com que as pessoas acessem o amor. Isso para mim é muito importante. Sensacional, sensacional. E é uma pergunta que sempre fazem pra gente. Vocês não pensam em parar? Porque quando as pessoas acham que a gente é forte, que a gente é um muro, né? Que são pessoas fortes. E não, nós somos seres assim, super vulneráveis também, que a gente chega no fundo do poço também. E às vezes dá vontade de desistir. E essa rede é extremamente importante para um apoiar o outro. Como essa voluntária não deixou você desistir, o seu depoimento também na palestra, também quando a gente pensa em desistir, a gente lembra de todos esses depoimentos. Isso nos dá forças, nos alimenta para continuar. E a história de vocês também nos alimenta. Então, é tudo junto. É um abraço coletivo. É, tudo junto. Mas sabe o que é isso mesmo que eu penso? Ontem a gente estava fazendo uma aula no curso de enfermagem pelo Zoom. Eram quase 100 pessoas, 100 alunos no Zoom. E aí a gente falando sobre essa engrenagem, sabe? Imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa. Se todo mundo fosse enfermeiro. Não, a gente precisa de enfermeiros, de médicos, de administradores, do pessoal da limpeza. A gente precisa de todo mundo nesse processo, nessa engrenagem. Então, a gente precisa de caçadores, a gente precisa da arte de amar, a gente precisa do Siriema, ecoturismo, nós precisamos das Alines, das Fernandas, das Iaras, do Dudus, da vida. Tudo junto. É aquilo que eu falei no começo, né? Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado. O chamado. E o que mais importante também é a gente ouvir o chamado, gente. Porque muita gente fecha o ouvido. Sim. Né? Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação, né? Então a gente precisa de ouvir e seguir com o coração, né? Ouvir e falar assim, poxa, é isso mesmo. E ir em frente, que vocês vão encontrar muitas pessoas para poder caminhar junto, né? Agora conta como que tá o trabalho de vocês agora. Nessa pandemia. Que loucura é essa que eu tô vendo no WhatsApp? Então, Yara, a gente teve que cancelar todos os nosso cronograma, né? Ou adiar, não sei como vai ser daqui para frente. E nós estamos focados no assistencialismo, é aquilo que você falou, né? Não adianta querer que pesque em rio seco. Não. E aí, exato, nós estamos mobilizando a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. E nós já atendemos 100 famílias, né, através das doações de pessoas. E temos em torno de 400 cadastradas que estão esperando pelas suas cestas. Então, nós estamos meio que correndo contra o tempo, pedindo doação, pedindo ajuda para a gente confeccionar as cestas. A gente também estava conversando com a diretoria de também disponibilizar
máscaras, porque da última vez que nós fomos, nós não levamos máscaras e a gente percebeu, depois olhando as fotos e vendo as pessoas, que quase nenhuma estava usando máscara. Aham. E aí a gente está correndo contra o tempo mesmo, pedindo doações, confeccionando as cestas, organizando tudo para estar entregando para essas pessoas. Então, Não gente, só a cesta, mas como álcool gel, né? Eu acho que ele poderia Isso. ajudar A também. gente tá Porque pensando às em vezes fazer pode parecer básico pra gente, né? Oh, mas tem que usar essas pessoas às vezes não sabem que tem que usar máscara, que tem que lavar as tem que mãos. lavar a mão, mas as pessoas não têm água. É. Tem que lavar com sabão, mas as pessoas não têm sabão. Então a gente tem que refletir muito nesse alto do privilégio que a gente fala que é tudo muito normal, que todo mundo sabe e que Exatamente. não é. Muita gente não tem água, muita gente não tem sabão, muita gente não tem máscara e é muita gente junto numa casa só. Então, Porque para ter uma ideia, às vezes a máscara custa R$ 2, R$ 3. Ah, mas é muito pouco. mas vai comer comida. Mas em vez de gastar R$ 2, R$ 3 numa máscara, vai preferir comprar Lógico. comida, né? Então, essa live é para pedir a ajuda de vocês, de todo mundo do Tocantins, né, de Palmas, de Tocantins e do Brasil, que são 100 famílias que eles conseguiram atender, mas tem mais 300. Na fila de E a espera. fome tem pressa. Já ficou com Exato. a barriga roncando de fome aí? Para você que está nos assistindo? Você sabe o que é isso. Só que às vezes a gente está com a barriga roncando de fome. Tá Vai na na hora do geladeira e almoço. come alguma coisa, né? E tem. Agora imagina uma mãe que abre a geladeira e não tem nada para os filhos. Ainda mais uma mãe com 6 filhos. Imaginem essas situações. Então, vamos mobilizar todo mundo para a gente conseguir atender essas 300 famílias que estão aí na fila de espera, né? É absurdo isso. Na fila de espera de comida, gente. É absurdo. Ontem eu falei sobre isso, a pessoa me perguntou, você é feliz? Não, eu sou inconformada. Eu sou inconformada. Não sou feliz, não, sou inconformada. Porque a gente precisa de fazer o nosso máximo para cuidar desses nossos irmãos que precisam simplesmente disso nesse momento. Pra gente parece tão pouco, né? Mas é uma coisa tão significante, tão necessária para a vida. Básica. Básica. Exatamente básica. Então a Aline está com o WhatsApp todo louco lá. Mesmo assim, nos ajudou, foi uma voluntária nossa esse mês que passou. Então nos ajudou, que a gente estava precisando muito de fazer uns cadastros e a gente não tinha mãos. Bom, Aline, deixa comigo, manda aí. Nem sei como que ela fez, porque Até hoje estão me mandando cadastro. Sim, é uma disponibilidade gigante. Então, minha linda, gratidão pela sua vida. Nós nos apaixonamos por você ao conhecê-la pessoalmente, ao te conhecer pessoalmente, ao sentir o seu coração, sentir sua energia. Ela é muito fofa e e a gente vai seguir junto sempre. Pode Com certeza. Sempre. Quem quiser ajudar... Tem aqui a Arte de Amar, não sei se tá daqui ou daqui, não sei. É. Daqui ou daqui? Tá aí. Yara, antes de encerrar, queria falar que eu também tô usando capim dourado. Eu não ia colocar, mas quando ela falou, eu corri lá pra pegar, até que eu tenho. Ai. Mas, e sabe que é uma história que muita gente vê nos aeroportos, o capim dourado, e acha que tem a fabricação em algum lugar e tal. Mas eu acho que até fora do Brasil, né? E é daqui. Tocantins é um estado maravilhoso, riquíssimo. Maravilhoso. É riquíssimo. Tanto em natureza quanto pelas pessoas também. E eu ia falar, tirou as palavras da minha boca. Desculpa! Exatamente, falou tudo. Deixa uma mensagem final para quem estiver assistindo agora, que vai assistir depois. Essa live vai ficar salva 24 horas. Qual que é a sensação de fazer o bem? Qual que é a sensação de viver a vida para impactar a vida do outro? Você é uma menina tão jovem e que de uma dor profunda de não ter os amiguinhos no aniversário. Mas que me fez crescer muito através da o papel principal do teatro. Mas que ótimo, né? Que ótimo que aconteceu tudo isso para você conseguir ouvir o chamado e conseguir impactar a vida de tantas pessoas hoje. Deixa uma mensagem aí para todo mundo. Qual a satisfação de fazer o bem? Então, você me perguntando sobre os voluntários e alguma história, me veio na cabeça um episódio que eu acho que seria oportuno também eu estar aqui falando. Teve uma vez que, naquelas vezes onde eu pegava o carrinho de supermercado, naquele sol de 40 graus aqui de Palmas, ia de casa em casa perguntando se tinha alguma doação, explicando a causa.
E teve uma vez, é porque assim, eu pedi ela em Taquaralto, né? Não sei se vocês conhecem, Sim. mas é uma região onde tudo é um contraste muito grande. Tinha casas que eram, tipo assim, mega casas e do lado um barraquinho, sabe? Sim. A mamãe colocou aí, a Claudete, o orgulho da filhota. Oi, mãe! Eu vi que ela falou assim, o pai tá mandando um beijo. Beijo, pai, também, que estão aí me assistindo. Mas, enfim, teve uma vez que eu bati numa casa, uma mega casa, assim, era toda chique. Eu falei assim, não, com certeza aqui o pessoal vai doar. E do lado tinha um senhorzinho de idade já sentado do lado de fora da casa dele, né? Observando a rua e tudo mais. E aí eu bati nessa casa, fui conversar com a mulher, ela conversou inclusive pelo interfone. Eu peguei, expliquei, falei se ela podia vir para conversar pessoalmente comigo. Ela falou que não, se não dava para eu explicar pelo interfone. E aí eu comecei explicando sobre o projeto, sobre a causa, e ela falou que não tinha nada não, que era procurar em outro lugar, né? E aí eu falei, tudo bem, não foi o primeiro não que eu recebi, não vou desanimar por aí. E aí eu pensei assim, eu também não vou bater na casa do lado, que era tipo assim, um barraquinho, uma casa super simples, e o senhor que estava sentado fora da casa, né? Ele, tipo assim, era super simples também. E eu falei assim, eu não vou bater, pedir para uma pessoa que talvez também esteja precisando. Isso na minha ingenuidade. Esse senhorzinho que viu tudo do lado, ele pegou e falou assim, minha querida, vem aqui. Pegou e falou assim, para onde que a senhora tá precisando mesmo? Aí eu falei, expliquei o projeto, ele falou assim, só um minutinho. Foi lá, entrou na casa dele. Ele veio com um feijãozinho já pela metade, amarradozinho assim na ligazinha, né? E me deu e falou assim, olha, é pouco, mas é de coração. Nossa. E aí, não, naquele momento foi outra confirmação para mim. Eu falei assim, eu tô no caminho certo. É através dessas pessoas que eu quero ajudar outras, porque são... Sim, foi pouco que ele deu, mas que para mim valeu muito, entendeu? Inclusive eu cheguei em casa, não sei se minha mãe que tá assistindo aí lembra, eu cheguei em casa, contei para ela, a gente trocou o feijão que tava lá em casa, né, para não dar um pela metade, mas que foi muito significativo para mim. E eu acho que a mensagem tá mais que explícita através dessa história, que é a mensagem que eu quero deixar, que mesmo que a gente ache que tá fazendo pouco, que na verdade é o nosso suficiente, é o nosso máximo, já é um impacto muito grande para outras pessoas. Sim. Que linda história linda. É a confirmação de que está no caminho certo, né? E sempre vem essas mensagens de Deus, do universo. E você está no caminho certo, a gente te ama muito. Também é recíproco. O maior orgulho de você, maior orgulho mesmo de ter encontrado seu coração aí em Palmas. Um beijo. Gratidão. Gratidão porque dizer muito obrigada é muito pouco. É isso aí. Beijo. Beijo, gente. Beijo, sigam o Yondus. Você Tchau. também. Beijo. Ai, gente, que delícia. Ela é linda, né? Ela é muito linda. Nossa, no dia, assim, que a gente se conheceu, ela fez o depoimento, ela chorando, e foi lindo. E depois a gente se conectou e estamos aí, junto até hoje. Hoje, direto de Tocantins, aí hoje foi rodada dupla. Rodada dupla em Tocantins. Se você não conhece, conheça. Tocantins é lindo, é lindo. Lindo demais, me emocionei. É um dos melhores livros que já li. Que legal! É maravilhoso. Parabéns. Lembrando, gente, que o nosso livro, né, está com download gratuito. Isso. Né, no nosso site caçadoresdebonsexemplos.com.br. Então, se você quiser, pode ler lá que é gratuito. Ler, é de grátis. E depois manda pra gente se gostou ou não. Tem uma pessoa falando que gostou do livro aí. A gente fica honrado aí com esse depoimento. A gente aprende tanto com os outros no meio dessa jornada. Que legal. Me inspirei. Obrigada a todos. Siriema, beijo, querida. Gratidão por ter partilhado também. Em breve, vamos lá em Serras Gerais também. Eu amo a TV 1111. Ela me edifica e motiva a não desistir. Dodô, Ceilândia. Que legal. Essa menina é um exemplo de pessoa e tive a oportunidade de conhecer. Quem conhece ela fica com o coração todo orgulhoso, né? O coração quentinho. Ela é linda mesmo. Vocês são demais, muito orgulho. E ontem foi aniversário da capital. Oh! Palmas para Palmas. Tinha que fazer a piadinha. Palmas para Palmas. Palmas para Palmas. Dudu, suas piadinhas.
Muito belo o nosso estado, e é mesmo. É mesmo. Tocantins é lindo. É lindo. Ai, é muito. Tem algumas mensagens que são específicas de uma parte, tipo, eu me emocionei muito. O pai tá mandando um beijo, aí a Claudete mandou aqui, toda a família estava assistindo, né? Que legal. Vamos ajudar a galera. Boa tarde, turma do bem. É isso aí. O Irapuru, Canto Livre. Cabales, que legal. Um dia a gente vai ter que conversar aqui, hein? Que bom que você estava por aqui. Amigos caçadores participando da live. O mundo precisa de todos. Se cada um fizer a sua parte, exatamente, fazer o seu melhor. Não precisa ser algo grandioso, como aquele meio pacote de feijão, mas era o melhor daquele senhor, né? E aquela outra casa maravilhosa não conseguiu dar nem um pouquinho, muito menos o seu melhor. Aí estão pedindo para divulgar aí, divulgar. Fundo de Arte Solidária, faz. Gelara Marques, né? É o Gelara, será? De Divinópolis? Nos ajudem a ajudar na divulgação do Fundo da Arte Solidária. Gelara, manda pra gente aqui inbox, assim, pra gente poder... Vamos participar, conta com a gente. Para divulgar. Amigos, você é um grande exemplo, uma grande referência para mim, me ensina a ser igual a você, que legal. Falou tudo. Tô com um sorriso de orelha a orelha, diz a Thalita. Brasil, a esperança. Brasil, a esperança. Deus é bom. É verdade. O Brasil, ele tá cheio de problemas, mas tá cheio de gente buscando a solução. Ver uma pontada de esperança em cada olhar. Que legal. A via do bem é de mão dupla. Isso aí, Adriana. A via do bem é de mão dupla, que legal. É tão belo ver o riso das crianças em cada ação. Gente, quem faz o bem sabe o que é isso. Que coisa linda ver essa juventude engajada, olhando para o outro e fazendo a diferença. A gente é muito feliz. Nós rodamos o ano passado, né, em todos os institutos federais de educação, nas universidades, e tivemos contato com muitos jovens, e a gente tem visto muito isso. A gente viu muitos jovens engajados. Né? Inclusive, a gente está mobilizando esse ano uma galerinha aí de mais de 10 mil jovens no Brasil inteiro. São sangue na veia, olhos nos olhos, vontade de mudar o mundo. Então, isso é muito legal. Quero seguir, como que encontro a Aline? Ô, Cláudia, @ ONG Arte de Amar. @ONG Arte de Amar. Vocês vão encontrar. Que lindo. Amo esse abrigo. Sim, a Muda assim, já vamos estreitar essa amizade. Que legal. Essas conexões são muito boas, né? Música que sempre ouvimos nas ações. Deve ser a musiquinha. A musiquinha dela. Que legal. Uma verdadeira artista, cantora. Gente, é muito legal ver esses comentários. Legal. Eu já ouvi essa história muitas vezes, mas todas as vezes que ouço a Aline contando, é impossível não se emocionar. É lindo, né? Jovem protagonista, que massa! Muita mensagem, não vai dar para ler todas, né? Muito obrigada pela oportunidade de ver a live, Glaucio Tour. Amo viajar pelo Brasil, não há lugar melhor. Busquem destinos brasileiros para desfrutarem da melhor experiência. O estado do Tocantins tem destinos turísticos incríveis. É verdade, por favor, façam isso. Adorei ter conhecido vocês em Serras Gerais. Fomos muito bem recebidos por todos vocês. Que legal. Então é uma experiência que alguém já teve. Muito bacana. Ana Paula. Maravilhoso depoimento. Fernanda, você é show e tem feito a diferença junto com todos na região Serras Gerais, no Tocantins. Isso legal. Aí. Gente, tá acabando o Instagram, já tá. O Instagram tá avisando aí que tá acabando. Falta um minuto restante. Um beijo. Bem Vamos grande. deixar a musiquinha e a frase que nos inspirou. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Musiquinha de hoje, Meu Tocantins. Meu Tocantins. Começa aí, professor. Dançando já agora também. A gente cantar, ela dança, né? Gente, até amanhã às 11h11. Um beijo no coração de vocês. Conheçam o Tocantins. Conheçam o Tocantins. Beijo. Tempo de ficar em casa, mas não de mãos atadas. Até amanhã. Vamos ajudar, viu? 11h11.